Sejam bem-vindos ao canal Casos e Pistas. No quadro de Serial Killer de hoje, vamos conhecer a história de um dos criminosos mais temidos, estudados e controversos da história moderna, Theodore Robert Bundy, mais conhecido como Ted Bundy. Um homem que, por trás de seu sorriso charmoso e fala persuasiva, escondia um lado sombrio que aterrorizou os Estados Unidos durante a década de 1970. Prepare-se para mergulhar em uma narrativa de crimes brutais, manipulação e um jogo psicológico que até hoje intriga especialistas. Ted Bundy nasceu no dia 24 de novembro de 1946, em Burlington, no estado de Vermont, Estados Unidos. Desde o início, sua vida foi marcada por segredos familiares e circunstâncias estranhas. Sua mãe, Eleanor Louise Coel, tinha apenas 22 anos quando deu à luz, solteira, em uma época em que a gravidez fora do casamento era vista como um escândalo. Para evitar a vergonha social, Ted foi criado nos primeiros anos acreditando que sua mãe era, na verdade, sua irmã mais velha, enquanto seus avós maternos assumiram o papel de pais. Esse ambiente familiar confuso deixou marcas profundas. O avô de Ted era descrito como um homem violento, abusivo e intolerante, enquanto sua avó sofria de depressão severa. Há relatos de que Bundy presenciou episódios de agressividade dentro de casa e cresceu em meio a conflitos emocionais. Mais tarde, psicólogos e criminologistas especulariam que essa criação disfuncional teria sido um dos fatores que contribuíram para a construção de sua mente perturbada. Durante a infância e a adolescência, Bundy se mostrava um jovem aparentemente comum. Na escola, era inteligente e até popular, mas já demonstrava sinais de isolamento e dificuldades em criar vínculos profundos. Ele gostava de observar pessoas e desenvolver estratégias de persuasão, algo que se tornaria sua marca registrada na vida adulta. No ensino médio, Bundy descobriu que o homem que acreditava ser seu pai biológico não existia e que Eleanor era de fato sua verdadeira mãe. Essa revelação, feita de forma brusca, abalou ainda mais sua identidade. Muitos estudiosos acreditam que esse momento foi crucial para o desenvolvimento de sua necessidade de controle e manipulação. Ao entrar na universidade, Ted Bundy começou a estudar psicologia, onde se destacou pela inteligência e facilidade em compreender o comportamento humano. Sua habilidade em manipular e interpretar pessoas se refinou nesse período, tornando-se um instrumento essencial em seus futuros crimes. Por trás da fachada de um jovem educado, estudioso e ambicioso, crescia um lado sombrio, capaz de esconder desejos e fantasias perturbadoras. Na superfície, Ted Bundy parecia levar uma vida normal. Durante a juventude, namorou uma colega de faculdade rica e sofisticada, chamada Stephanie Brooks. Esse relacionamento foi marcante, pois quando ela terminou com ele, Bundy ficou devastado. Muitos pesquisadores acreditam que a rejeição foi um dos gatilhos para o ódio e o desprezo que ele passou a nutrir contra mulheres que lembravam Stephanie, jovens bonitas, de cabelos longos e castanhos, geralmente repartidos ao meio. Esse perfil se repetiria em praticamente todas as suas vítimas. Após a separação, Ted se tornou mais frio e manipulador. Ele começou a trabalhar em campanhas políticas, se aproximando de figuras importantes e cultivando a imagem de um jovem promissor. Ao mesmo tempo, sua vida secreta estava se transformando em algo obscuro. Os primeiros sinais de sua carreira criminosa surgiram ainda no final da década de 1960, com relatos de sequestros e ataques a mulheres que nunca foram oficialmente ligados a ele, mas que anos depois se encaixariam em seu padrão de crimes. Sua primeira vítima conhecida oficialmente foi em 1974. Nesse ano, os Estados Unidos viveram uma onda de desaparecimentos femininos que começavam a chamar a atenção da polícia e da mídia. Em janeiro de 1974, Bundy atacou Karen Sparks, uma jovem universitária em Seattle. Ele invadiu sua casa durante a madrugada e a espancou brutalmente enquanto dormia, deixando-a com graves danos cerebrais. Karen sobreviveu, mas nunca se recuperou totalmente.
Esse ataque marcou o início da escalada de violência que se tornaria uma das séries de assassinatos mais brutais do país. Nos meses seguintes, desaparecimentos começaram a ocorrer em série. Mulheres jovens sumiam sem deixar rastros, quase sempre dentro ou ao redor de campi universitários. Bundy usava uma técnica engenhosa e cruel. Fingia estar ferido, com o braço engessado ou carregando muletas, pedindo ajuda para carregar livros ou colocar algo no carro. Quando a vítima se aproximava para ajudá-lo, ele a dominava e a levava para longe. A escolha do carro também não era por acaso. Bundy dirigia um Volkswagen Fusca marrom, um veículo comum, que não chamava atenção. Esse Fusca se tornaria um símbolo de sua carreira criminosa e, mais tarde, uma peça-chave em sua captura. Em julho de 1974, Bundy cometeu 2 crimes ousados em um único dia. Ele sequestrou e assassinou Janice Ore Denise Naslund, 2 jovens que desapareceram no mesmo parque, em plena luz do dia. Esse duplo crime demonstrava não só a ousadia, mas também a confiança que Bundy tinha em sua própria capacidade de manipulação e fuga. Entre 1974 e 1975, Ted Bundy espalhou terror em Washington, Oregon, Utah e Colorado. Sua forma de agir combinava charme e violência. Ele se aproximava das vítimas com um sorriso amigável e em minutos se transformava em um predador frio e calculista. As autoridades começaram a perceber um padrão, mas ainda não tinham ideia de quem estava por trás dos desaparecimentos. Durante esse período, Ted conseguiu manter uma vida dupla. Ao mesmo tempo em que sequestrava e assassinava, ele mantinha relacionamentos amorosos, tinha emprego estável e até era visto como um homem educado e confiável. Sua namorada de longa data, Elizabeth Clover, desconfiava de certos comportamentos estranhos, mas nunca conseguiu provar nada. Mais tarde, ela seria fundamental para a investigação. À medida que os desaparecimentos aumentavam, a polícia começou a montar perfis das vítimas e padrões dos crimes. As jovens eram quase sempre universitárias, de aparência semelhante, sequestradas em locais públicos. O mistério começou a ganhar espaço nos jornais e noticiários, assustando a população. Foi nesse momento que um nome começou a aparecer entre os suspeitos: Ted Bundy. Isso porque várias pessoas relataram à polícia um homem chamado Ted que abordava mulheres em bibliotecas e parques, sempre com o braço engessado, pedindo ajuda. Além disso, a descrição incluía um Volkswagen Fusca marrom, o mesmo carro de Bundy. Sua própria namorada, Elizabeth Clover, desconfiada de comportamentos estranhos, como objetos femininos encontrados em sua casa e sumiços inexplicáveis, chegou a ligar para a polícia denunciando-o. No entanto, Bundy parecia tão carismático e tinha uma imagem tão limpa na sociedade que os investigadores relutavam em acreditar que ele poderia ser o assassino. A investigação ganhou força quando restos mortais começaram a ser encontrados em áreas florestais de Washington e Utah. Os corpos das vítimas estavam em avançado estado de decomposição, mas a semelhança entre os casos deixava claro que havia um assassino em série em ação. Em 1975, Ted Bundy cometeu um erro que custaria sua primeira prisão. Durante uma ronda de rotina, a polícia de Utah parou seu carro e encontrou dentro dele um kit suspeito, algemas, máscara, cordas e ferramentas. Embora não houvesse provas diretas de assassinato naquele momento, o suficiente foi descoberto para ligá-lo a sequestros e tentativas de rapto. Bundy foi preso, mas rapidamente começou a usar sua inteligência e charme a seu favor. Ele estudava direito e chegou a se defender em parte do processo, convencendo alguns de que era vítima de perseguição. No entanto, a ligação com os desaparecimentos se tornou cada vez mais forte. O que ninguém esperava era que Ted Bundy se tornaria também um mestre das fugas. Em 1977, enquanto aguardava julgamento no Colorado, ele aproveitou uma falha na vigilância da biblioteca onde estudava e simplesmente pulou de uma janela do 2º andar. Bundy fugiu por 6 dias antes de ser recapturado. Poucos meses depois, em dezembro do mesmo ano, Bundy conseguiu uma fuga ainda mais ousada. Ele emagreceu de propósito, abrindo espaço para passar por um buraco que havia cerrado no teto de sua cela. Dessa vez, desapareceu completamente, enganando a polícia e viajando para a Flórida.
Essa fuga marcaria o início de sua fase mais brutal e sangrenta. Longe de qualquer vigilância, Bundy voltou a matar, agora de forma ainda mais descontrolada. Após sua espetacular fuga da prisão no Colorado, Ted Bundy conseguiu chegar até a Flórida em janeiro de 1978. Usando identidade falsa e vivendo de forma clandestina, ele alugou um quarto em uma pensão na cidade de Tallahassee. Mas não demorou muito para que voltasse a matar. Na madrugada de 15 de janeiro de 1978, Bundy invadiu a casa da fraternidade feminina Chi Omega, na Universidade Estadual da Flórida. O que aconteceu ali ficou marcado como um dos ataques mais brutais de sua carreira criminosa. Entre as 2h e 3h da manhã, Bundy entrou silenciosamente no prédio, aproveitando que a porta estava destrancada. Em menos de 15 minutos, ele atacou 4 jovens mulheres enquanto dormiam em seus quartos. Margaret Bowman, de 21 anos, foi espancada até a morte com um pedaço de madeira. Lisa Levy, de 20 anos, também foi assassinada de forma violenta. Bundy a mordeu, deixando uma marca que mais tarde se tornaria prova crucial em seu julgamento. Outras 2 estudantes, Karen Chandler e Kate Kleiner, sobreviveram, mas ficaram gravemente feridas. O detalhe mais assustador é que Bundy saiu da fraternidade sem ser notado, apesar de estar cercado por dezenas de jovens que dormiam no prédio. Poucos minutos depois, ele atacou novamente. Invadiu o apartamento de outro estudante, Cheryl Thomas, de 21 anos, espancando-a tão violentamente que ela ficou com sequelas permanentes, incluindo a perda parcial da audição. A polícia já estava em alerta máximo. O ataque à fraternidade Chi Omega chocou os Estados Unidos e foi manchete em todo o país. Era a primeira vez que a brutalidade de Bundy atingia não apenas vítimas isoladas, mas um grupo de mulheres dentro de uma universidade, um local que deveria ser seguro. Mas a onda de violência não parou por aí. Apenas algumas semanas depois, em fevereiro de 1978, Bundy sequestrou e assassinou Kimberly Leach, de apenas 12 anos de idade, na cidade de Lake City, na Flórida. Esse crime em particular despertou uma comoção nacional, pois até então suas vítimas eram mulheres jovens, mas adultas. O fato de atacar uma criança mostrou que Bundy estava completamente fora de controle. A partir desse ponto, a caçada policial se intensificou. Bundy já era procurado em vários estados, mas agora, depois do massacre na fraternidade e do desaparecimento de Kimberly, sua captura se tornou prioridade nacional. Em 15 de fevereiro de 1978, a sorte de Bundy finalmente chegou ao fim. Ele foi parado por um policial em Pensacola, na Flórida, enquanto dirigia um carro roubado. Sem documentos e tentando enganar as autoridades, acabou sendo levado para a delegacia. Foi ali que descobriram quem ele realmente era, o assassino mais procurado da América. Depois de sua captura em fevereiro de 1978, Ted Bundy finalmente teve de enfrentar a justiça. Mas, ao contrário do que muitos esperavam, o julgamento de Bundy se transformou em um verdadeiro espetáculo midiático, algo nunca visto antes na história criminal dos Estados Unidos. Bundy foi inicialmente acusado pelos assassinatos de Margaret Bowman e Lisa Levy, além das tentativas de homicídio de Karen Chandler e Kate Kleiner, no massacre da fraternidade Chi Omega. Logo em seguida, também foi acusado pelo sequestro e assassinato da menina Kimberly Leach. O julgamento do caso Chi Omega começou em junho de 1979, em Miami. Foi o primeiro julgamento criminal televisionado da história dos Estados Unidos, o que fez com que milhões de pessoas acompanhassem cada detalhe em tempo real. Bundy, mais uma vez, tentou manipular a situação. Ele dispensou seus advogados em alguns momentos e decidiu atuar como seu próprio defensor. Ele fazia questão de interrogar testemunhas, apresentar argumentos e se comportar como se fosse uma figura de prestígio, não um criminoso. Muitos analistas afirmam que ele usava o tribunal como palco para alimentar seu narcisismo. Apesar de toda a confiança, as provas contra ele eram esmagadoras. A mais importante foi a marca de mordida deixada no corpo de Lisa Levy.
Os especialistas em odontologia forense compararam a arcada dentária de Bundy com a marca, e a coincidência foi considerada indiscutível. Esse detalhe se tornou peça central da acusação e praticamente selou seu destino. No dia 24 de julho de 1979, o júri o considerou culpado de assassinato em primeiro grau. 3 dias depois, Bundy foi condenado à pena de morte na cadeira elétrica. Mesmo após a primeira condenação, Bundy ainda seria levado a julgamento pelo assassinato da menina Kimberly Leach. Em 1980, durante o processo, Bundy surpreendeu a todos quando, no meio de uma sessão, pediu em casamento sua namorada da época, Carole Embon, que o apoiava incondicionalmente. Pela lei da Flórida, um pedido de casamento feito em tribunal, na frente de um juiz, era considerado legalmente válido, e assim, Bundy se casou em plena corte. No entanto, esse gesto não o salvou. Ele foi novamente considerado culpado e condenado à segunda pena de morte. Durante todo o processo, Bundy parecia fascinado com a atenção que recebia. Ele sorria para as câmeras, acenava para o público e até dava entrevistas, como se fosse uma celebridade. Enquanto as famílias das vítimas choravam, ele se comportava como um astro de TV. A imprensa o apelidou de serial killer sedutor, e muitas mulheres chegavam a ir ao tribunal apenas para vê-lo. Algumas até enviavam cartas de apoio. Esse comportamento coletivo virou um fenômeno social, revelando não só a frieza de Bundy, mas também o estranho fascínio que criminosos desse tipo exercem sobre parte da população. Bundy, no entanto, não tinha mais saída. Agora, restava apenas a longa espera no corredor da morte. Depois das condenações em 1979 e 1980, Ted Bundy passou seus últimos anos na prisão da Flórida, aguardando a execução na cadeira elétrica. Esse período ficou marcado por um misto de manipulações, entrevistas polêmicas e, finalmente, o fim de sua trajetória criminosa. Bundy foi enviado para a prisão estadual da Flórida, onde ficou isolado a maior parte do tempo. Apesar da situação, ele recebia inúmeras cartas de admiradoras, além de visitas regulares de Carole Embon, com quem se casou no tribunal. Durante esse período, Bundy teve até uma filha com Carole, nascida em 1982. Até hoje, ninguém sabe ao certo como a concepção aconteceu, já que visitas íntimas não eram permitidas oficialmente. Acredita-se que os guardas tenham feito vista grossa em troca de favores. Mesmo no corredor da morte, Bundy tentava manter controle da narrativa. Ele sempre negava alguns crimes, admitia outros parcialmente e deixava lacunas de propósito, como se estivesse jogando com a polícia e com o público. Nos anos finais, Bundy começou a conceder entrevistas extensas para jornalistas, agentes do FBI e até para padres. Nessas conversas, ele dava detalhes sombrios sobre sua psicopatia e tentava justificar seus atos. Em uma entrevista de 1989, às vésperas da execução, ele declarou que o consumo de pornografia violenta havia sido o combustível de seus crimes. Muitos especialistas consideram que essa fala foi apenas mais uma tentativa de manipulação, tentando desviar a culpa de si mesmo. O FBI, em contrapartida, aproveitou essas entrevistas para extrair informações sobre casos não resolvidos. Estima-se que Bundy tenha confessado mais de 30 assassinatos, mas a verdadeira quantidade de vítimas pode ser ainda maior. Alguns investigadores acreditam que ultrapassa 100. Com o tempo, Carole Embon começou a se distanciar. Ela se recusava a acreditar na monstruosidade de Bundy, mas as provas e confissões foram insustentáveis. Em meados dos anos 80, ela se mudou para outro estado e cortou os laços, levando consigo a filha que teve com ele. Depois de inúmeras tentativas de apelação e recursos jurídicos, a data da execução foi finalmente marcada para 24 de janeiro de 1989. Naquela manhã, centenas de pessoas se reuniram do lado de fora da prisão, algumas pedindo justiça, outras até comemorando. Muitos seguravam cartazes com frases como Fry Bundy, Fry, Fritz Bundy, Fritz, numa referência à cadeira elétrica. Às 7h16 da manhã, Ted Bundy foi executado na cadeira elétrica, com 42 anos de idade. Quando a notícia oficial foi confirmada,
Uma multidão do lado de fora da prisão explodiu em comemoração. Fogos de artifício foram soltos. Pessoas cantavam e gritavam. Era o fim de um dos maiores assassinos em série da história dos Estados Unidos. O caso de Ted Bundy deixou cicatrizes profundas na sociedade americana. Ele não só expôs a vulnerabilidade das vítimas, mas também revelou falhas gritantes do sistema judicial e policial da época, lembrando que Bundy conseguiu escapar 2 vezes da prisão. Ao mesmo tempo, Bundy se tornou um dos primeiros serial killers a ser tratado como figura midiática, um exemplo do fascínio mórbido que a sociedade ainda mantém por assassinos notórios. A história de Ted Bundy não terminou com sua execução em 1989. Pelo contrário, desde então, ele se transformou em um dos serial killers mais estudados, lembrados e até retratados na cultura pop. Isso acontece porque Bundy representava uma contradição. Um homem inteligente, atraente e carismático, mas ao mesmo tempo um predador brutal. Essa dualidade fez com que a sociedade ficasse obcecada em entender como alguém aparentemente comum poderia esconder tamanha monstruosidade. Para a criminologia e para o FBI, Bundy se tornou um caso de estudo fundamental. Ele ajudou a moldar o uso de perfis criminais, já que os investigadores aprenderam muito a analisar seus comportamentos e padrões de ataque. Bundy foi um exemplo clássico de psicopatia funcional. Alguém que conseguia simular empatia, criar relacionamentos e se misturar na sociedade sem levantar suspeitas imediatas. Até hoje, ele é citado em cursos de criminologia e psicologia forense como um dos casos mais emblemáticos da história. O fascínio por Bundy também se refletiu em livros, filmes e documentários. Alguns exemplos marcantes. O livro The Stranger Beside Me, escrito por Anne Woolley, uma ex-colega de trabalho de Bundy, é uma das obras mais famosas sobre ele. Diversos documentários foram produzidos, incluindo conversas com o assassino, as gravações de Ted Bundy da Netflix, lançado em 2019. Bundy foi retratado em filmes como extremamente perverso, chocantemente maligno e vil, estrelado por Zac Efron, que reacendeu debate sobre o charme do assassino. Essas representações ajudaram a fixar Bundy na cultura pop, mas também levantaram críticas sobre a romantização de serial killers. Muitos especialistas alertam que é perigoso transformar assassinos em celebridades, mesmo que seja para fins de estudo ou entretenimento. Outro ponto importante é que Bundy foi um dos primeiros serial killers a ser acompanhado pela mídia em tempo real. Seu julgamento, transmitido pela televisão, atraía multidões, como se fosse um espetáculo. Isso contribuiu para o fenômeno atual de crimes reais, onde crimes reais são narrados, analisados em documentários, podcasts, canais de YouTube. Apesar de toda a atenção que Bundy recebe até hoje, o mais importante é entender as lições deixadas por sua trajetória. A necessidade de melhorar sistemas de investigação para evitar fugas e erros processuais. A importância de reconhecer sinais de comportamento predatório, mesmo em pessoas aparentemente comuns. E o impacto profundo que crimes violentos deixam não apenas nas famílias das vítimas, mas em toda uma sociedade. Ted Bundy continua sendo lembrado não apenas pelos crimes, mas também pelo impacto cultural que gerou. Ele se tornou um ícone sombrio, um nome que provoca medo, curiosidade e debate, mesmo décadas após sua morte. Seu caso nos faz refletir sobre até onde pode chegar a maldade humana e sobre o perigo de subestimar aqueles que se escondem atrás de um sorriso carismático. Em 24 de janeiro de 1989, Ted Bundy foi executado na cadeira elétrica na prisão de Stark, na Flórida. Do lado de fora, uma multidão comemorava sua morte, segurando cartazes, camisetas até fogos de artifício. Para muitos, aquele dia representava a justiça finalmente feita. Mas para as famílias das vítimas, não houve festa. O vazio deixado por suas filhas, irmãs e amigas nunca poderia ser preenchido. A execução de Bundy encerrou a trajetória de um assassino, mas não apagou a dor que ele causou. Décadas depois, o nome de Bundy ainda desperta fascínio e repulsa. Ele se tornou um símbolo da maldade escondida atrás da normalidade. Sua história nos lembra que nem sempre os monstros têm rostos assustadores. Às vezes, eles se escondem atrás de um sorriso educado e de uma fala convincente.
O caso de Ted Bundy reforça uma verdade dura, de que a confiança pode ser manipulada e explorada. Ele usava seu carisma como uma arma tão mortal quanto qualquer faca. Sua vida e crimes deixaram lições amargas sobre psicopatia, manipulação e sobre como a justiça deve evoluir para evitar que casos assim se repitam. Bundy pode ter sido executado há mais de 30 anos, mas sua sombra ainda paira sobre a história criminal. E talvez seja justamente isso que assusta, o fato de que alguém tão comum foi capaz de tanto mal. No final, sua história é menos sobre ele e mais sobre suas vítimas, mulheres jovens que tiveram suas vidas arrancadas brutalmente. São elas que devem ser lembradas, não o brilho falso de seu assassino. Esse foi o caso de Ted Bundy, um dos serial killers mais estudados e temidos da história. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal Casos e Pistas, deixar o like e ativar o sininho para acompanhar os próximos casos. Todos os dias trazemos histórias reais de crimes e mistérios que marcaram o mundo. Até o próximo caso.